Conforme os dias passam, crescem os números de casos confirmados de Covid-19 no Brasil. No Rio Grande do Sul, a cidade mais afetada pela doença que fez diversos países no mundo parar é a capital Porto Alegre, que tem cerca de 50% dos infectados pelo novo coronavírus por aqui. Os demais pacientes estão em outros 65 municípios do estado. Nesta segunda-feira, 6 de abril de 2020, vamos fazer um giro pelo nosso querido Rio Grande para ver como a população está reagindo às ameaças da pandemia. Eu sou Eric Halpe e comando direto ao ponto de hoje. Bem-vindos! A Secretaria de Saúde de Campo Bom confirmou no dia 10 de março o primeiro caso de novo coronavírus no Rio Grande do Sul. O homem de 60 anos havia regressado da Itália, país que hoje já registra mais de 100 mil infectados e 15 mil mortos pela Covid-19. 10 dias depois, o governador Eduardo Leite declarou, pela primeira vez na história do estado, situação de calamidade pública, uma tentativa de conter a disseminação da doença. O chefe do executivo anunciou que o transporte interestadual estava vedado e o intermunicipal atuaria com até 50% da capacidade dos ônibus. Foi também neste decreto que ficou determinado o fechamento de todos os estabelecimentos não essenciais. Após o pronunciamento do governador, diversos prefeitos adotaram medidas para tentar barrar a doença. Por isso, eu conversei com correspondentes do Correio do Povo pelo estado. Eles contaram como tem sido o comportamento das pessoas localmente. Eu contatei os meus colegas no final da manhã, por isso, alguns números podem ser diferentes, caso você esteja escutando este episódio em algum outro momento do dia. A gente começa aqui pertinho de Porto Alegre, com a repórter Fernanda Bassoa. Na região metropolitana, o número de infectados pelo novo coronavírus tem aumentado. As cidades com maior número de infectados são Canoas, com 10 casos, e Gravataí, que já soma 9 confirmados. A cidade de Esteio, que até o final da semana não tinha casos, teve o primeiro caso divulgado neste domingo. Trata-se de um homem de 79 anos que atualmente está internado em um hospital particular de Novo Hamburgo. As cidades de Cachoeirinha e Charqueadas já montaram hospitais de campanha que deverão receber pacientes infectados com o Covid-19. As demais cidades, como Esteio, Guaíba e Sapucaia do Sul, contam com centros de triagem ao lado de fora dos hospitais para evitar contato com equipes médicas e pacientes já internados. Com relação ao comércio, os estabelecimentos de serviços não essenciais estão com as portas fechadas. Apenas farmácias, supermercados e postos de gasolina estão funcionando. No geral, as pessoas estão ficando em casa e aqueles que precisam ir para a rua adotaram a máscara como principal acessório. Agora, indo um pouco mais longe, ali para o Vale dos Sinos, onde ocorreram 2 óbitos na cidade de Novo Hamburgo. Quem atualiza sobre a região é Stephanie Sander. Pelas ruas de Novo Hamburgo é notável o aumento na circulação de pessoas. Com o último decreto assinado no sábado pela prefeita Fátima Daut, foi liberada a prestação de serviços, mesmo os não essenciais, desde que não haja um atendimento aberto ao público. Ou seja, profissionais podem atender em suas casas ou de forma individualizada. Bares e restaurantes também podem operar, mas os espaços precisam respeitar a distância de 2 metros entre as mesas, além de seguir várias imposições de limpeza e higienização. Todo o comércio que consegue funcionar com teleentrega está liberado, mas as aulas, porém, seguem suspensas até o dia 30 de abril. A vacinação contra a gripe será estendida a lares de idosos em Novo Hamburgo, por conta de um caso contabilizado da morte de uma idosa que residia em uma casa de acolhimento. A cidade já soma 19 casos de coronavírus e 2 mortes pela doença. Enquanto isso, em São Leopoldo, são 12 os casos confirmados. Na última quinta-feira, o prefeito Ari Vanazzi assinou um novo decreto que mantém o fechamento do comércio até o dia 15 deste mês, excluídas as atividades reconhecidas como essenciais. Também seguem proibidas a realização de festas, shows ou qualquer evento assemelhado. E fica também proibido o funcionamento de bares, pubs, academias de ginástica, centro de treinamento
estacionamentos, cinemas, museus, salões de beleza ou qualquer espaço semelhante, independente de atendimento individual ou de um aglomerado de pessoas. Desde o sábado, o transporte público em São Leopoldo opera com horário reduzido. As linhas normais funcionam somente nos horários de pico. Os ônibus seguem então circulando das 6 às 9 da manhã e das 5 às 8h30 da noite. Além disso, o Largo Rui Porto, um espaço público voltado para o lazer e a atividade física, foi fechado, visando evitar a aglomeração mínima de pessoas. As aulas em São Leopoldo seguem suspensas até o dia 30 de abril. Em Caxias do Sul, uma das principais cidades da Serra Gaúcha, ocorreu uma flexibilização das normas de combate à Covid-19. Meu colega Celso Esgorla conta a situação no município e na região. Em Caxias do Sul foram retomadas nesta segunda-feira de forma parcial algumas atividades industriais e de serviços, como a construção civil, na proporção de 25% de seu quadro de pessoal e 100 funcionários do grupo de risco. Também foram retomadas as atividades dos estabelecimentos comerciais que forneçam insumos às atividades essenciais, acrescido a indústria e construção civil, vedado, em qualquer caso, o atendimento ao público com aglomeração ou fluxo de clientes. O restante do comércio permanece fechado pelo prazo de 15 dias, conforme decreto estadual. Outra flexibilização é que os restaurantes de praças de alimentação, de shoppings, antes totalmente fechados, poderão fazer teleentrega. Os demais restaurantes e lancherias da cidade continuam com o sistema de teleentrega e pegue e leve. E com a retomada gradual das indústrias, a liberação para o trabalho em canteiros de obras e o pagamento de salários, o movimento de veículos e pessoas aumentou pelas ruas da cidade nesta segunda-feira. Também, neste fim de semana, com tempo bom, muita gente saiu para as ruas e parques de Caxias, mesmo esses estando fechados. A Guarda Municipal passou o fim de semana dispersando o público e pedindo para que as pessoas voltassem para suas casas. Com relação a casos confirmados de Covid-19, Caxias está com 24 casos confirmados. Bento Gonçalves está com 13 e Farroupilha 3 casos confirmados. E na manhã desta segunda-feira, trabalhadores autônomos, motoristas de vans e de empresas de turismo de Caxias realizaram um protesto pedindo o adiamento do pagamento do IPVA. Eles saíram dos pavilhões da Festa da Uva, percorreram ruas centrais da cidade e foram até a prefeitura, onde foram recebidos pelo prefeito Flávio Cassina. Cerca de 180 veículos participaram do ato, que solicita ao governo do estado parcelamento do IPVA. O grupo entregou o documento ao prefeito para que seja encaminhado ao governador Eduardo Leite com a demanda. Os transportadores escolares também solicitaram agilidade na volta às aulas, o que depende de decreto estadual que suspende as atividades escolares até 30 de abril. Adentrando no interior do Rio Grande do Sul, Agostinho Piovesan fala diretamente de Frederico Westphalen e contextualiza o momento na região norte do estado. Nas regiões de Passo Fundo, Erechim, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Três Passos, apenas parte das atividades dos setores industrial e da construção civil funcionam de forma controlada, seguindo orientações do governo do estado e decretos municipais. Trabalhos de desinfecção de locais públicos são realizados por equipes da prefeitura. A população está atendendo às orientações dos governos. As pessoas estão em suas casas e saem para ir à farmácia ou supermercados. As entidades do comércio e indústria mantêm contato com as administrações municipais na tentativa de flexibilizar o trabalho do comércio, mas isso deverá ocorrer possivelmente na próxima semana. Em todas as cidades da região norte, compras podem ser feitas em estabelecimentos comerciais à distância, via aplicativo, telefone e internet, e as entregas devem ser feitas com veículos das empresas e com profissionais devidamente protegidos e orientados sobre a prevenção ao coronavírus. Uso de praças, ruas e outras áreas públicas continua suspenso para evitar a aglomeração de pessoas. Apesar disso, o meu colega apontou que o respeito às normas não é unanimidade e há mais de 1.000 denúncias na área. O movimento em Passo Fundo, após o decreto municipal da semana passada, aumentou e muitas pessoas continuam desrespeitando
as ordens e seguem com suas vidas quase normais, segundo a administração municipal. O secretário de Segurança Pública de Passo Fundo, João Darcy Gonçalves da Rosa, disse que a equipe da secretaria continua trabalhando normalmente e a fiscalização está acontecendo de forma intensa. Segundo ele, após assumir a responsabilidade de fiscalizar os pontos da cidade que estivessem descumprindo o decreto, o número de denúncias aumentou. Ainda, segundo o secretário, até o final de semana foram mais de 1.500 denúncias em mais de 120 estabelecimentos comerciais e de outros setores orientados a fechar. Gonçalves disse que esse momento de rigidez busca fechar o comércio e é passageiro e que aos poucos alguns estabelecimentos estarão retomando as atividades normais. Segundo a titular da 19ª Coordenadoria Regional de Saúde, com sede em Frederico Westphalen, ocorre um trabalho intenso de orientação da população dos 26 municípios, aliado às medidas de isolamento tomadas pelo governo. Marli lembra que centenas de pessoas estão em isolamento domiciliar e centenas de casos já foram descartados, mas nos 26 municípios da 19ª Coordenadoria Regional de Saúde ainda não foi registrado caso de coronavírus. O mesmo acontece com nos 26 municípios da 15ª Coordenadoria Regional de Saúde, com sede em Palmeira das Missões. Segundo a titular Mariângela Salaberry, a região é formada por pequenos municípios, com população entre 3.000 e 38.000 habitantes, e isso facilita o distanciamento das pessoas. Além disso, disse ela, ocorre o trabalho forte de orientação para que as pessoas fiquem em casa, especialmente os mais vulneráveis. Em três passos, na região Celeiro, os últimos 2 exames que haviam sido coletados na cidade com suspeita de coronavírus foram negativados. E com o objetivo de manter o controle e evitar a contaminação, o município adotou nas últimas semanas uma série de medidas. Dessa maneira, até o próximo dia 15, apenas serviços considerados essenciais podem manter suas atividades com restrições parciais. Atividades comerciais foram suspensas e as barreiras sanitárias foram mantidas neste domingo e devem prosseguir durante a semana. De Frederico Westphalen, Agostinho Piovesan. O mesmo ocorre na região central do estado. Renato Oliveira aponta um movimento quase normal em cidades como Santa Maria e Santiago. Na região centro do estado, diversas cidades estão com movimento quase normal. Nos municípios de Santa Maria, São Cepé, Santiago, por exemplo, as agências bancárias e lotéricas com grande movimento. Nas ruas centrais, os estacionamentos estavam tomados de veículos. Em Santa Maria, uma carreata ocorreu que teve como foco o retorno gradativo ao trabalho e um maior prazo para pagar o IPVA. Um manifesto com assinatura de 60 mil pessoas que vivem do comércio está circulando nas redes sociais. O manifesto tem o apoio do Sindilojas e dos micro e pequenos empreendedores que compõem 82% das empresas do município. O manifesto cita também que só o comércio é responsável por 15 mil empregos. Em Santa Maria, nos últimos 5 dias, foram demitidos cerca de 200 empregados de hotéis e restaurantes. Muitas lojas de Santa Maria, de diferentes segmentos, abriram as portas de seus estabelecimentos, assim como alguns shoppings. No entanto, não está sendo permitida a entrada do público. A medida vale apenas para comprar online e que os produtos possam ser entregues na casa do consumidor ou que ele mesmo faça a retirada. Conforme a presidente da entidade, CDL, Marli Rigo, as lojas precisam voltar às suas atividades. Vamos seguir o decreto do Estado e manter portas fechadas. Porém, muitos lojistas estão retomando as atividades internas e a venda de produtos para que sejam entregues ou retiradas nas suas lojas. É uma medida paliativa de retomada gradual e consciente, visando ao menos reduzir as perdas, destacou a empresária. Os shoppings seguem fechados, já que o decreto estadual
proíbe público externo. É permitida apenas a teleentrega. No Vale do Rio Pardo, a situação é um pouco melhor. Autoteste nos conta o que tem ocorrido por lá. Apesar do comércio seguir com as portas fechadas em Santa Cruz do Sul, o centro da cidade começou o dia com um movimento de pessoas maior em relação aos últimos dias. Na parte externa das principais agências bancárias e lotéricas, houve formação de longas filas de pessoas em busca de atendimento. O prefeito Telmo Kirst anunciou no fim da tarde de domingo o decreto 10.584, que altera recomendações anteriores e deve seguir vigente até o dia 18 deste mês. A partir da publicação, válida a partir desta segunda-feira, continua vedado o funcionamento de lojas, casas de festas, todos os tipos de bares, escolas e outros estabelecimentos. Contudo, passa a ser prorrogado o funcionamento do comércio no sistema de teleentrega e drive-thru e fica autorizado o trabalho na construção civil, respeitando o máximo de 5 colaboradores. Além disso, salões de beleza e empreendimentos do tipo podem atender com portas fechadas e mantendo restrições de vigilância. O prefeito justificou que a flexibilização das medidas teve por objetivo causar menor prejuízo possível, mas com regras de higienização e prevenção que deverão ser rigidamente seguidas para não haver a necessidade de voltar atrás amanhã. Telmo Kirst ainda ressaltou que mantém diálogo com vários líderes de diferentes setores. Nos últimos dias, aumentou a pressão de vários segmentos do comércio e de autônomos em favor de abertura dos estabelecimentos comerciais. As indústrias de processamento de tabaco também recomeçaram nesta segunda-feira a compra da atual safra dos produtores com a volta gradativa dos trabalhadores temporários. Neste domingo, a Secretaria Estadual da Saúde confirmou o primeiro caso de paciente com o novo coronavírus em Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo. O homem de 48 anos retornou à cidade em 24 de março e ainda no mesmo dia buscou atendimento médico do ambulatório de campanha no ginásio poliesportivo. De acordo com a vigilância epidemiológica, o paciente faz parte do grupo de risco por ter histórico de hipertensão e é acompanhado diariamente. Ele mora com 2 familiares em Santa Cruz do Sul que não apresentam sintomas, mas também são monitorados. O homem que teve a doença confirmada encontra-se em isolamento domiciliar e não necessitou de internação, porque seus sintomas são leves. A prefeitura ainda aguarda os resultados de outros 20 exames, 15 deles de moradores da cidade. O prefeito Telmo Kirst lamentou a confirmação do primeiro caso e voltou a reforçar as medidas e restrições à população. Diz que não se trata de disseminar pânico, mas em Santa Cruz do Sul há somente 50 respiradores, número considerado baixo. Ainda segundo o prefeito, a administração municipal busca alternativas para enfrentar a Covid-19 e salvar o maior número de vidas, com a parceria entre o poder público e a Universidade de Santa Cruz do Sul, que irá gerar 5.000 testes rápidos num primeiro momento. Nos demais municípios do Vale do Rio Pardo, o comércio também permanece fechado, com exceção dos estabelecimentos considerados de serviços essenciais. No entanto, o movimento nas ruas aumentou nos últimos dias em várias cidades da região. De Santa Cruz do Sul, Otto Teche. Encerrando nosso giro pelo Rio Grande do Sul, vamos à região noroeste do estado com Felipe Dornelles. Olá, aqui na região noroeste do estado, apenas o município de Santa Rosa possui casos confirmados do novo coronavírus. No domingo, a Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa confirmou o 3º caso de Covid da cidade. Dos 3 casos confirmados, o primeiro é de um homem de 31 anos que mora no exterior e está na cidade visitando familiares. Esse paciente foi considerado como curado. O segundo caso é de um homem de 49 anos que está internado no Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre, em estado estável. O terceiro caso é também de um homem, este de 41 anos, internado em estado estável em Santa Rosa. O município do noroeste do estado contabiliza 21 casos notificados de Covid-19, 3 confirmados, 12 descartados e 6 aguardando o resultado do LACEN. Os pacientes com problemas respiratórios, com suspeita ou confirmação de Covid, que precisam de internação, são encaminhados para a unidade Dom Bosco de problemas respiratórios e coronavírus. Hoje, há 4 pacientes internados, 2 na UTI e 2 em leitos adultos. Um paciente da UTI está com problema respiratório, o outro com suspeita de coronavírus. Dos pacientes que estão nos leitos, um é suspeito e o outro tem confirmação da doença. No sábado, policiais rodoviários de Santa Rosa receberam máscaras de face da Fundação Municipal de Saúde. 17 equipamentos foram confeccionados por instituições de ensino e empresas da região, que utilizaram suas tecnologias e mão de obra na fabricação das máscaras. O objetivo é proteger os militares
militares que atuam no patrulhamento das rodovias da região. Apesar das confirmações de Covid-19, o final de semana foi de muito movimento em supermercados. E nessa segunda-feira, mesmo com o comércio fechado, havia filas em casas lotéricas e pontos de ônibus. A orientação da Fundação Municipal de Saúde é que as pessoas permaneçam em isolamento social, principalmente quem se enquadra em grupos de risco. Em Santo Ângelo, nas Missões, o prefeito prorrogou o decreto que previa o turno único na prefeitura. Agora, o atendimento das 8 ao meio-dia segue até o dia 12 de abril. A cidade tem 11 casos suspeitos, aguardando o resultado do LACEN. 12 casos foram descartados. O boletim divulgado no meio desta segunda-feira pelo Executivo revela que 203 pessoas estão em isolamento domiciliar com sintomas gripais. Santa Rosa, correspondente Felipe Dornelles. O episódio de hoje do Direto ao Ponto termina por aqui, mas as notícias não param. Por isso, no site Correio do Povo, você acompanha toda a cobertura sobre a Covid-19 no Rio Grande do Sul. Eu sou Eric Halp e o programa teve na técnica Israel Mesquita. Na edição, Pedro Bastos. Até a próxima. Tchau, tchau.